É disso que se trata, com Carlos Andreasa. Carlos Andreasa, cada dia de investigação, até no dia, inclusive, do crime, a gente até conversava ontem que eu e a Isabela estávamos aqui de plantão no domingo quando isso aconteceu, e logo nas primeiras horas a gente já parava e via que tinha coisa muito estranha acontecendo muito ali. Estranho. E essas estranhezas continuaram e ainda estão presentes quando a história vai se desenrolando ainda mais, Andreasa. Boa tarde mais uma vez. História escabrosa. E eu queria aproveitar que Luana Bernardes está aqui no estúdio para dar uma dica de leitura, já que é uma grande leitora. Né? Momento cultural. Momento cultural, porque houve essa tentativa que se desenvolveu no curso de um grande tempo, de um grande período de tempo, de tentativa de envenenar o Anderson, né, da parte da Flor de Lis. E há um livro muito interessante, eu falei sobre ele ontem de manhã no jornal, na primeira edição, e eu falo de novo agora, aproveitando a presença da Luana agora, chama-se O Pó do Herdeiro, da Sandra Hempel. Conta a história de um surto de envenenamentos na Inglaterra do século XIX, primeira metade do século XIX, por meio de arsênico, mesmo caso aí, sem que houvesse ciência, né, sem que houvesse as técnicas forenses, a medicina forense, para investigar, para dissecar os corpos, examinar os corpos, para descobrir a razão daquelas mortes. Em função do surto de envenenamentos, né, do uso do arsênico para envenenar, surge como resposta a nossa moderna ciência forense. É um livro muito interessante da Sandra Hempel, chamado Pó do Herdeiro, indico para o nosso ouvinte. Acontece, Luana Bernardi, que Anderson não morreu envenenado, porque Flor de Lis, que certamente estudou, Flor de Lis e seus comparsas, que certamente estudaram o envenenamento, tentaram envenená-lo com pequenas doses, né, de modo que fosse difícil identificar a causa daquela morte. Né, a dose muito, muito elevada torna evidente o envenenamento. Lembra alguns livros da Agatha Christie, né? Exatamente. Eu sempre pensei que essa história parecia muito um crime da Agatha Christie. Tem muito. Esse crime aí poderia acontecer na Inglaterra da Agatha Christie. Ou também na televisão das nossas novelas, né? É uma coisa impressionante. Impressionante, Isabela Rangel. Então tem essa tentativa de envenenamento, ela é mal sucedida, algumas vezes, 6 vezes, se eu não me engano, 8 vezes. O Anderson foi para o hospital passando mal. A Júlia Calembar me lembrava mais cedo que na entrevista coletiva de ontem dos delegados, eles falaram que havia inclusive um cuidado dos membros da família que sabiam da tentativa de envenenamento para não deixar que os outros comessem aquela comida envenenada. Olha a sofisticação dessa trama bizarra. No final das contas, não se conseguiu envenenar Anderson. Há uma coisa que me marcou muito, um diálogo, né, repercutiu bastante, da Flor de Lis conversando com um dos seus comparsas, né, de alguém que sabia, e eu acho que um dos filhos adotivos dizendo para ela: ô mãe, sei lá como se chamava, por que não separa, meu Deus? Por que não separa do sujeito? E ela disse: não, a separação não é justificada perante Deus, alguma justificativa de natureza religiosa, e aí resolveu, ela falou: não tem jeito. Então, resolveu a situação extrema, ordenando, sendo mandante, embora também tentativa de homicídio com envenenamento, resolveu ordenar a morte do marido e conseguiu a única separação na sua cabeça possível, que é aquela enunciada pelo próprio casamento, né? Até que a morte nos separe, ignorando o primeiro mandamento: não matarás. Mas também não foi ela a assassina, né? Ela foi a mandante. Então, também é muito interessante nesse crime bárbaro fazer a leitura do que seria uma configuração de seita mesmo, né? Naquele grupo fechado ali, a cumplicidade de parte da família, ao mesmo tempo uma relação, a palavra é dura, mas não se pode usar outra, uma relação promíscua. O Anderson anteriormente era namorado de uma das filhas adotivas da Simone, se eu não me engano, da Flor de Lis. Eles terminam um relacionamento, Simone e Anderson, aí Flor de Lis, mãe adotiva de Simone, que também tinha adotado o Anderson, em função dessa relação começa a ter um relacionamento. Olha a carga literária mesmo, né? Ficcional dessa já trama. Tinha virado um filme antes, né, Andreasa? Algum tempo. Tem um filme sobre a Flor de Lis, que, se não me engano, é de 2009 ou 2008, faz muito tempo.
a história Merece dela. uma continuação. Merece uma continuação. E aí, um filme que era um filme motivacional, não vi, né? Me parece que é um filme motivacional, a superação, a história de vida 2009. dela, de 2009, como eu disse. Agora, a continuação seria um filme trágico, né? Um filme realmente difícil, uma história Trailer muito ruim. policial. Ô, Isabelle, Luana, Lacerda, Natália, eu li a peça do Ministério Público, né? A denúncia. E a gente precisa sempre dizer isso. Né? Nós estamos falando aqui de alguém que ainda não foi condenado, né? Nem Flor de Lis, nem os seus supostos cúmplices. Foram denunciados, nem réus são ainda, mas a peça é muito sólida. Aliás, para dar parabéns à polícia e ao Ministério Público, a investigação conduzida no curso desse período de 1 ano resultou numa peça muito robusta. É difícil ler aquilo ali e não ver se encaixar em todas as peças, inclusive com muito material probatório, né? Muita comprovação. Então, é muito difícil. E outra coisa, para encerrar, Lacerda. Não dá para Flor de Lis ser escudada, protegida pela imunidade parlamentar. Não dá, Luana. A imunidade parlamentar é um instrumento muito importante. Ela preserva o mandato parlamentar para que o indivíduo parlamentar, para que o deputado, o senador, o vereador, cada um na sua instância, para que esse indivíduo possa exercer plenamente o seu mandato, comprar brigas, falar o que tem que ser falado, tomar medidas impopulares. É uma proteção à ideia de representação, mas não serve para proteger a atividade criminosa. Muito menos uma atividade criminosa dessa natureza. Então eu tenho a impressão que, como não é um crime de colarinho branco tradicional, como não é um crime aquele que os deputados, os parlamentares costumam proteger uns aos outros, porque pode acontecer com eles, né? Caixa 2, peculato, porque outra coisa, rachadinha é o caramba, é peculato. Crimes de natureza eleitoral, ou mesmo crimes, corrupção mais explícita, passiva ou ativa, enfim. Esses crimes o parlamento costuma proteger, agasalhar. Mas no caso da Flor de Lis, eu tenho a impressão que, dado tudo que há contra ela, que o processo de cassação do mandato dela vai ser acelerado, porque, por incrível que pareça, há coisas que mancham a imagem do parlamento. E esse tipo de crime, sem dúvida nenhuma, é uma delas. Carlos Andreasa, Falei, agora vai hein? descansar, falou, trabalhou Rapaz. hoje, rapaz. Teve até um internauta aqui, o José Inácio Machado, falando: o que houve que o Andreasa está fazendo jornal à tarde aí no estúdio? Ele gravou o Band Eleições, quinta-feira. José Inácio, a verdade é o seguinte, eu vim gravar o Band Eleições, estava indo embora, e o Lacerda me pegou aqui e me falou: vem pro estúdio. E me botou aqui sentado, e eu como eu sou obediente, eu Já que respeito hoje a é dia hierarquia. do soldado, Quase soldado cárcere do quarteto privado a serviço. Eu respeito a hierarquia, né? Meu líder, Marcos Lacerda. E é isso, Isabelle Rangel. Tá dado o recado, né? Tá dado, Você me recado. libera, Isabelle? Libera, tá Então tá super bom. liberado. Luana, muito obrigado pela sua colaboração literária. Obrigada pela sua dica. Um beijo pra tá vocês. anotada. Sexta-feira tem live também de literatura com Luana Bernardes, trazendo outras dicas. E amanhã tem Andreasa na programação da Band News Dizem que FM. sim. De manhã, de tarde, de noite, qualquer horário em podcast. Valeu, Andreasa.